mais. Mas, enfim, nós estamos com uma proposta, queridos, de semear celebração profeticamente sobre 2023. É isso que a gente está fazendo aqui. Quando eu estou falando de celebração, eu estou falando de vitória. Estou falando de alguém que já recebeu alguma coisa. Celebre porque você já recebeu. Porém, a gente está fazendo isso sobre o ano de 2023, e o ano está apenas começando. Estamos terminando aí, essa é a último elo, a última semana desta campanha, e aí nós estamos com isso, já profetizando sobre fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, sobre todos os meses. Então, isso não chegou ainda. Como é que a gente pensa em coisas que não chegaram? E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco aqui. Nós vamos falar sobre fé. Eu até estava falando com a Simone que eu queria falar sobre a bipolaridade da vida cristã, né? Porque a gente vive uma bipolaridade e a gente vai, talvez, entender isso quando a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Para começarmos a conversa, vamos para Hebreus capítulo 11, e vamos ler todo o livro de Hebreus, porque a palavra de Deus já é, todo capítulo. Todo capítulo de Hebreus, eu já li essa semana, eu não sei se eu li umas 5, 6 vezes esse capítulo, e lendo e marcando, lendo e fazendo anotações e etc. Eu acho que só o que eu tenho aqui daria para a gente ficar mais alguns dias aí, só em cima deste capítulo. Mas vamos lá, queridos. Vamos lá, se alimente, continue em casa. Aquilo que a gente não conseguir transmitir aqui, fique ligado no Espírito aí, porque o Espírito Santo vai ministrar coisas especiais ao seu coração. Opa, uns dois deram glória a Deus e entenderam, hein? Deus vai ministrar coisas especiais ao seu coração. Amém? Receba. E aí você também pode continuar se alimentando em casa. Hebreus capítulo 11, diz assim a partir do verso 1, eu vou ler na corrigida, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou que eu não consigo ver. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido mas vendo-as e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram
estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, repito, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria maior. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor. Isso é a... Qual que é a melhor? Celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Aleluia! Porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Eu vou repetir. Por isso também Deus não se envergonhou deles e de se chamar seu Deus, porque já preparou uma cidade. Aleluia! O que está sentindo no seu coração? Pela fé, Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou, ou recebeu de volta. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, olha a escolha, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, o pobre, desprezo, desonra, sofrer de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Porque tinha em vista o quê? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? O invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando-lhe de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Na batalha, se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres, pela ressurreição, receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes,
e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você não deu um glória a Deus, por quê? O que falar depois de uma leitura dessa, né, queridos? O que falar depois de uma leitura dessa? Esse capítulo, a gente denomina ele como o capítulo dos heróis da fé. E aqui, queridos, a gente fala tanto de fé, mas talvez a gente não pensa um pouco no que a fé é de fato e de verdade. O capítulo 11 de Hebreus, queridos, que nós lemos agora, ele teoricamente, para mim, ele não começa no capítulo 11. Você voltando à sua Bíblia um pouco, você vai ver que no capítulo de número 10, você vai ver que o escritor aqui, a gente às vezes quase fala Paulo, né? O escritor aqui, o livro de Hebreus, ele não tem, é um livro que nós não sabemos quem escreveu. Alguns acham que é Paulo, eu particularmente tenho um outro palpite, mas é só palpite, e no céu a gente vai saber essas coisas. Mas enfim, quase que eu te respondi, mas não é essa a proposta dessa tarde. Vamos lá. No capítulo 10, você vai ver que ele passa o tempo todo, no livro dos Hebreus, mostrando que nós hoje temos coisas maiores do que aquelas que eram sombras do passado. O sacrifício, o sacerdote, etc, etc. No capítulo 10, falando sobre a lei, sobre a sombra dos benefícios, ele fala um pouco também do sacrifício que antes tinha que ser feito constantemente e que agora um único sacrifício já resolveu e equacionou o problema. Depois ele fala também do sangue de Jesus, que é muito melhor do que sangue de bodes e de animais, que antes precisava ser feito, e que sangue de animal não resolve a equação. Por isso, o sangue de Cristo é o sangue perfeito. E ele vem caminhando nessa pegada, falando um pouco do que era e do que é. De repente, lá pelo versículo de número 32, ele vai mudar a conversa. Ele termina, pois conhecemos no 30, você vai ver que ele termina falando sobre o poder do sangue, falando para a gente não pisar no sangue, que este sangue ele é muito mais valioso, e etc. Aí no 32 ele diz, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então aqui ele vai mudar. Praticamente é como se aqui ele começa, ele está falando do sangue, está falando das coisas lá, daí ele fala, lembre-se agora de quando vocês aceitaram e quantas lutas vocês passaram. E aí ele diz, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, praticamente, ele mudou e diz, olha aqui, ó, lembre-se do sofrimento de vocês e lembre por que vocês passaram tudo isso e das coisas superiores que vocês aguardam e que vocês esperam, de uma esperança maior. Então, ele praticamente faz esse hiato, ele faz essa divisão do assunto. E aí ele entra no assunto que nós veremos, porque daí ele falando sobre isso, daí ele diz, versículo 35, por isso, ou seja, por causa daquilo que ele está falando, né? Seus próprios bens, pois sabia que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Então agora, ele está dando sentido dessa lembrança que a gente tem que ter, do que a gente passou, dos nossos sofrimentos, do que viemos até aqui. E ele diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E se você não deu um glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa. E aí, o versículo 36 diz, vocês precisam
perseverar. Perseverar, né, Tomates? Perseverar, olha aí. Já estava falando sobre isso ali na porta hoje. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então não basta fazer a vontade de Deus. Se você não persevera, você não recebe. Pegou aí a senha? Tem gente que pensa que é só fazer, você tem que ir até o final, filho. E você vai ver sempre no Novo Testamento a palavra paciência e perseverança, ela sendo o tempo todo elas trabalhando a mesma coisa. E aí você vai ver que algumas traduções falam paciência, preciso ter paciência, e na paciência está posta a vossa esperança, e a salvação depende da paciência, e você precisa de paciência para depois de ter feito a vontade de Deus, receber a promessa. Você pode fazer tudo certo, se você não tiver paciência, você coloca tudo a perder. Se você não tiver perseverança, você coloca tudo a perder. De modo que, quando tiver feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o justo está fraco, mas o justo, e se retroceder, não me agradarei dele, minha alma não tem prazer nele. E aí, versículo 39, o que nós somos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem, e são? Os que retrocedem, o que acontece com eles são o quê? Destruídos. Mas nós somos dos que creem e são? Salvos, aleluia, ou para a conservação da alma, em algumas traduções. Então, você percebe aqui, queridos, a mudança do capítulo 10? Então, para mim, o capítulo 11, porque essas divisões de capítulos e versículos, eles vêm pela sociedade bíblica que foram feitos. Então, a Bíblia não vem feita em capítulos e versículos. Então, às vezes, por isso que a gente fala de texto e contexto. Se você não andar um pouquinho para trás e um pouquinho para frente, às vezes, você não vai perceber exatamente aonde. O texto não começa exatamente no capítulo 11, versículo 1, mas ele já começa se introduzindo no versículo 32 do capítulo 10. E aí ele entra na questão da fé, dizendo: o justo viverá pela fé. E aí dizendo que Deus tem prazer, mesma coisa que ele vai trabalhar depois no versículo 6, que ele vai falar o quê? Que é impossível agradar a Deus. Está falando de prazer, está falando de gosto, está repetindo a mesma coisa. Então ele está dizendo que o justo vive pela fé, e sem fé Deus não tem prazer. O justo vive pela fé. Então praticamente é daqui que ele vai agora abrir o capítulo 11, e aí ele vai explicar então o que é fé. Então ele deu esse impacto em nós, essa mesma expressão do capítulo 11, você vai encontrar ela tanto em Abacuque, quanto você vai encontrar ela também em Romanos, a mesma expressão. E aí você, junto com isso, vai somar agora tudo isso que nós lemos. E ele começa então falando, o que é fé? Primeira coisa que ele quer explicar para nós, o que é fé? E é um conceito simples e complexo. O que é fé? Simples e complexo. Para começar a nossa conversa aqui, queridos, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está fácil, né? Coisa fácil, já entendi tudo. Na tradução que eu li, fala que é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O versículo 27 vai falar que os heróis da fé, eu vou tratar a volta e meia como os heróis da fé, porque a gente comumente usa aqui esses homens como heróis da fé. Diz que pela fé deixou o Egito, está falando de José, dos israelitas, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? O invisível, como vendo o invisível. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero fazer aqui uma dinâmica com vocês, para que a gente tente visualizar isso. Preciso de um voluntário. Eu vou, para não constranger mulheres, eu vou pegar um homem, pode ser? Aquele que está mais longe de mim lá, pode ser? Vem aqui, querido. Quem está mais longe de mim, vem aqui. Então, quando a gente está falando sobre isso, ele está falando coisas que não se veem, e está falando ver o invisível.
Então eu só consigo enxergar isso na seguinte perspectiva. Você é dirigido por Deus, amém ou não amém? Amém. Uma das coisas que a gente precisa ter é fé, a gente precisa confiar, a gente precisa crer, amém ou não amém? Amém. Então agora eu vou convidar, vamos dizer que eu fosse a fé, ou que eu seja representando, tá? O Espírito Santo ou Deus. E o Aldrin, como um bom servo de Deus, quer ser dirigido pelo Espírito Santo, quer ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu vou fazer para ele a sugestão bíblica, eu vou dar a ele o conselho bíblico. Feche seus olhos. Então, a partir de agora, queridos, ele não anda mais pelo que ele está vendo. Ele vai ter que confiar em mim, se a escada está aqui ou não está aqui. E se, quem sabe, nós vamos descer essa escada, segure com o olho fechado, anda mais um pouquinho, para. Agora coloque o pé no degrau. Isso. Mesma coisa, mais um degrau. Vai. Isso, perfeito. Isso é praticamente o que a gente pode chegar mais perto aqui, nessa tarde, para entender, ver o invisível. Ele não está vendo nada, mas tem alguém dirigindo a vida dele. E ele tem que confiar nesse alguém, porque senão ele poderia ter caído aqui. Dependência total. E confiança total. Porque se ele ficar aqui, não, mas tem uma escada aí na frente, eu não estou vendo nada, não vai funcionar. E se ele for do jeito dele, é do jeito dele. Ou ele vai fechar esses olhos naturais e aprender a olhar com o olhar do Espírito e olhar pela fé, ou ele vai viver pela vista dele. Obrigado, querido. Então é um pouquinho do que a gente está enxergando sem enxergar, porque ver o invisível, para mim, é a mesma coisa que dizer, vendo o que você não vê. Porque como é que você explica enxergar o invisível? Se é invisível, não se enxerga, querido. Teoricamente, não. Com esses olhos naturais, não. Então não tem como você enxergar as promessas da sua vida, ou aquilo que Deus tem na sua vida, com os olhos naturais. Ao contrário, os olhos naturais vão atrapalhar você de viver aquilo que Deus tem. E aí ele passa pelos heróis da fé falando sobre isso. O que nós temos aqui, queridos, para a gente continuar algumas ilustrações aqui para essa tarde, vamos imaginar que aqui estão as coisas preciosas da minha vida. Eu não posso deixar esse copo cair no chão. Esse copo aqui tem coisas preciosíssimas. Se cair no chão, ele quebra. Imagine aí, sei lá o quê. Coloca aqui dentro desse copo. Eu preciso colocar isso em cima de algo seguro. Preciso colocar em cima de alguma coisa com um fundamento sólido. Então, isso aqui é como se fosse o fundamento. Para aqueles que trabalham em obra, devem saber disso, né? Então, eu coloco em cima de alguma coisa teoricamente segura. Então, o fundamento é o que está segurando agora as coisas preciosas. Vocês estão entendendo isso? Então, quando ele está dizendo aqui, a fé é o firme fundamento. É ela que está segurando a nossa vida. É ela que segura as nossas promessas. Quem que segura? A nossa fé. A nossa fé está aqui, sustentando a nossa história. É a nossa fé que está segurando tudo aquilo que nós temos. É o firme fundamento daquilo que eu espero. Então, todas as minhas esperanças eu deposito em cima da fé. Está tudo aqui, a fé está sustentando todas essas coisas, ou não. Então, é aí que eu preciso saber quem é o fundamento da minha vida. Aonde eu depositei a minha vida, onde a minha vida está de fato e de verdade. Hoje de manhã nós tivemos uma rápida conversa no café, e nas nossas brincadeiras lá, eu, minha esposa e minha filha, a gente falou um pouquinho das confianças humanas. O marido na mulher, a mulher no marido, o filho no pai, pai no filho e etc. Na empresa, no dinheiro, na economia, no governo, não interessa. Qualquer uma dessas coisas não é fundamento. Essas coisas não são fundamento. O fundamento é a fé, queridos. A fé que você tem é aquilo que está te impulsionando ou não. O que te dá força dia a dia é a fé ou não. Então a gente precisa resolver a equação da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Então, se eu não tenho esperança, a fé já está denunciada.
Eu não tenho esperança, meu futuro, isso aí não tem mais jeito, isso aí não vai dar certo, isso aí não sei o que lá, a tua esperança não existe mais. Então, a sua fé já está denunciada qual ela é. Porque a fé, ela sempre vai construir esperança, mesmo aonde não há esperança humanamente falando, mas pela fé você sempre terá esperança, aleluia. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, e é a prova daquilo que eu não vejo, é a prova das coisas que eu não vejo. Então é como se eu dissesse assim, vamos lá não sei aonde fazer alguma coisa, e você olha para mim e diz assim, mas como fazer isso daí? E aí eu te digo, não, eu vou te provar isso. Você vai provar como? Vou provar pela fé. Então, sabe, é muita coisa sem endereço, sem informação, para no final das contas saber o que você vai receber. No entanto, com uma fé sustentada realmente pela palavra de Deus, a gente crê, a gente entende, porque ela nos prova com um testemunho em nós. Você vai ver o texto falar algumas vezes sobre alcançar testemunho. Nós temos aqui no mínimo 5 vezes, onde ele diz que eles alcançaram testemunho, é um testemunho que nós, o Espírito Santo, está gerando dentro de nós. Não é um testemunho que você vê aqui, não é um quadro que vai abrir e você vai ter uma visão clara do que vai acontecer. E isso fica claro quando ele está dizendo de todos os personagens bíblicos. O versículo de número 2, ele diz assim, por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. O que tem aqui como testemunho, no original, é como se você estivesse mais próximo de uma palavra, um relatório fiel. A palavra testemunho aqui está ligada a isso. É como se a fé deles trouxe um relatório fiel do que eles viveram e o que eles receberam através da fé. Então, pela fé, eles alcançaram um relatório fiel, um testemunho. Deram testemunho através daquilo que eles viveram. E ele vai falar desses testemunhos. Só que no versículo 3, queridos, ele pede para a gente já abrir a mente do que é fé. Ele diz, olha, pela fé entendemos, e se não entendemos, precisamos entender, que os mundos, está no plural aqui, que é outro problema, que nós não vamos entrar nele agora, os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. E aí? Está claro para você isso? Tem que ser claro, né? Queridos, hoje nós olhamos para o mundo onde as coisas existem. Ok ou não ok? Mas em algum momento as coisas não existiam. E quando elas não existiam, elas existiam aonde? Na mente de Deus. Elas foram feitas do quê? Deus falou, eu vou fazer uma árvore a partir de uma árvore que eu vi em algum lugar? Não. Ela veio da mente dele a existência, é o que o texto está dizendo. As coisas que se veem vieram da onde não se via. Você não olhava isso, mas elas já eram visíveis aqui na mente de Deus. Então o que hoje é aparente não veio do que era aparente, ele está falando da criação. Ela não veio de algo, Deus não copiou algo, Deus faz agora tudo de forma original, único. Deus é o lançador de lançamentos. Os lançamentos foram feitos todos por Deus. Você entende isso? Então ele está dizendo que o que hoje você vê, se você hoje está olhando para a sua vida, para a sua história, e não está vendo saída, e não sabe o que vai acontecer, e não vê como resolver, isso faz parte da fé. Porque quando Deus falou,
vou criar o mundo. Também ele não tinha nada na sua frente, mas ele começou a trazer a existência, trazendo a existência às coisas. É esse o Deus que você serve. Ele não precisa de um diagnóstico favorável, ele nem precisa de que a medicina tenha uma solução, ele não precisa de uma solução humana, ele gera, ele traz a existência, e ele é poderoso para trazer aquilo que hoje não é aparente, para algo aparente, para a glória do nome dele. Aleluia! O que hoje nós vemos não foi feito do que é aparente. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, porque muitas vezes, infelizmente, quem não vive pela fé, vai sempre estar voltando para o que vê, para o que entende, para o que os outros dizem. E muitas vezes o que Deus vai fazer na sua história, ninguém viveu ainda. E aí, como é que fica? Como é que fica, queridos? Aí você pergunta para um, pergunta para o outro, todo mundo vai dizer o caminho. Aí o teu caso é único, é exclusivo, porque Deus resolveu fazer algo na sua história, aleluia. Ou até mesmo você entendeu a proposta de Deus, falou, eu vou mergulhar pela fé nessa proposta de Deus e vou viver o sobrenatural, aleluia. Então o que se vê não foi feito daquilo que é aparente. E aí ele vai começar agora a falar um pouco dos personagens bíblicos. E o que você vai perceber, queridos, é que os personagens bíblicos, eles passaram por situações que você olhando para elas diria, e agora, o que eu faço? Um deles, por exemplo, ele começa já dizendo sobre Enoque, que foi transladado. Enoque está vivendo um momento no começo da história. Transladação não é uma coisa que nem hoje é uma coisa habitual, imagine naquela época. Mas ele viveu algo único. Nós não temos outro personagem que viveu isso. Temos o caso de Elias, que em outro cenário, outro contexto e de outra maneira. Enoque conseguiu isso através de uma comunhão com Deus. Talvez na sua mente, não sei, ele gerou através da fé a perspectiva única de imaginar, eu vou ter tanta intimidade com Deus, eu vou ter tanta comunhão com Deus, eu vou chegar tão perto de Deus, que Deus vai me levar para morar com Ele em vida, e não passarei pela morte. Talvez ele gerou isso no coração dele, e começou a viver uma intimidade única, e o texto está dizendo que pela fé ele foi transladado para não ver a morte. Se a fé gerou isso em Enoque, queridos, significa que de alguma maneira ele começou a enxergar o que ninguém enxerga. E ele acabou vivendo o que ninguém viveu. Aleluia! É isso que a fé faz, queridos. Ele enxergou o que ninguém enxerga e viveu o que ninguém vive. Então você vai viver aquilo que a sua fé for capaz de gerar. Você precisa trabalhar a fé, porque enquanto nós nivelarmos a nossa fé com a fé de todo mundo, viveremos o que todo mundo vive. E é o que mais a gente vê. Todo mundo se equiparando, todo mundo se igualando, todo mundo é uma forma. Não, mas é assim, mas é assado. É assim, pode ser que seja, queridos. Enoque não aceitou essa forma. Enoque disse assim, peraí, eu quero uma coisa diferente. Eu vou ser transladado. E ele alcançou isso. De maneira que ele alcançou testemunho, queridos. O texto termina dizendo, de que agrada a Deus. Ele resolveu viver uma vida num nível de agradar a Deus, que ele falou, eu vou ser único, mas eu vou agradar a Deus. Lá no céu a gente vai entender um pouco mais o que esse Enoque fez que a gente não fez. E aí ele volta para o assunto, dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora ele coloca a relevância do assunto, a importância do assunto. Quantos aqui querem agradar a Deus? Deixa eu ver. Levanta bem alta a mão, quero ver. Amém, amém. Queridos, quem ama a Deus quer agradá-lo. Amém ou não amém? Amém. Então, quem ama a Deus quer agradá-lo. E aí o texto já nos dá logo já uma direção. Diz assim, se quer agradar, tem que ter fé. Se você não tiver fé, não tem, é impossível. Impossível. É uma das poucas expressões que a gente vai ver como impossível na Bíblia.
Não há como. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa de duas coisas. Quais são as duas? Uma, crer que Ele existe. E a outra, que é galardoador ou que é recompensador. É errado viver a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o centro da vida da pessoa, onde tudo aquilo depende do resultado dela. Então, se ela não tem doença, se ela é financeiramente muito bem, se ela está passando por um momento de bênção, comunhão com Deus, intimidade com Deus, está tudo certo na vida dela, porque ela avalia a vida dela a partir da prosperidade. Então, se ela estiver passando por um momento difícil, não, e aí a coisa do cão, estou com a vida errada, tem alguma coisa errada na minha vida. Então, essa é a teologia da prosperidade que tanto a gente combate. Agora, a prosperidade é bíblico. Tanto é que o texto está dizendo, eu preciso crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, está dentro do pacote, mas eu tenho que buscar, mas eu tenho que crer que Ele existe. Então, aqui ele começa a dizer para nós o tamanho do problema. Sem fé, então, queridos, nosso esforço em querer agradar a Deus vai simplesmente ficar nesse teto. Não passa desse teto. Mas se a gente realmente viver a proposta da fé, que no capítulo 10, versículo 38, ele diz que o justo viverá pela fé. Se nós realmente colocarmos isso como plataforma de vida única, ela não é uma opção, ela não é apenas mais um jeito de viver, é a única plataforma. Então nós agradaremos a Deus, amém? E aí ele volta agora para os personagens, fala de Noé. Eita, Noé foi avisado, e avisado ele fez o quê? Temeu, e temeu para a salvação da sua família, e fez o quê? Construiu a arca. Então ele teve atitudes de fé. A fé não é simplesmente você dizer, a fé ela tem que agir. Noé, ele obedeceu o que Deus falou. A fé carrega obediência. Se a fé carrega paciência, perseverança, a fé carrega esperança, mas a fé também carrega obediência. Não tem como eu dizer que eu creio no que Deus falou, se eu não pratico o que Ele disse para que eu faça. Noé, mesmo naquilo que hoje, talvez a gente olhando fala, vai ter dilúvio, dilúvio Deus faz. Noé não sabia disso. Noé nunca viu um dilúvio, Noé nunca viu uma chuva. E aí Deus diz para ele, constrói uma arca, faz essa arca. Ele vai lá e começa a construir a arca. O projeto todo não era só audacioso e muito louco, como era longo, queridos. Quantos anos para construir aquela arca? Então, o que nós precisamos entender, queridos? É que a fé é o motor para que a gente realmente viva o que Deus tem. Porque humanamente é loucura. Sair catando árvore por aí, dizer eu vou construir uma arca que Deus disse que vai chover nessa quantidade, é loucura. Não dá para ninguém viver isso sem fé, sem intimidade, sem comunhão com Deus. E Noé obedeceu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa tarde. Deus, porventura, tem te dado alguma direção que você não tem conseguido, pela fé, desbravar? Desbravar é aquele que pega aquela mata virgem, aquela mata que ninguém entrou ainda, e fala, eu vou entrar aqui. Então, quem sabe Deus está te dando uma direção, e você não está conseguindo desbravar esse horizonte. Mas o conselho de Deus aqui hoje é, pega na mão do Espírito Santo, obedeça essa ordem, cumpra o que Ele te disse, e viva o que Ele tem para a sua vida. Noé, ele obedece e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. E Abraão, queridos, e Abraão, meu Deus do céu, Abraão, queridos, ele simplesmente sai sem direção, o texto diz. Ele sai sem saber para onde ia. Coisa fácil, né?
Isso é muito fácil, né? Eu sou quase um nômade já, né? Nem sabendo para onde vai. Eu sou de Curitiba eu fiquei em Maringá um tempo, quer dizer, nós, né, amor? Curitiba, Maringá, Mato Grosso do Sul e agora Espírito Santo. Isso só de cidade, fora o que eu já mudei dentro de próprio Curitiba, né? Queridos, essas viagens, todas elas foram meio que programadas. Aconteceram, não tinha muito horizonte lá pela frente, mas a gente disse, Deus é conosco, vamos embora. A gente tinha uma certa segurança insegura, mas a gente tinha mais ou menos alguma bússola, né? Alguma direção. E se precisasse, o que a gente fazia? A gente voltaria para Curitiba. Agora, Abraão, ele não tem direção. Uma coisa é dizer, vai para o norte, vai para o sul, vai para lá, vai para cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai. Para onde? Para uma terra. Que terra? Que eu te mostrarei. Como assim? Eu te mostrarei. Faltou alguma coisa aqui, né? Acho que eu perdi o restante da mensagem, Senhor. Continua aí o WhatsApp, porque só veio até uma coisa aqui. Manda o restante da mensagem aqui, porque não estou entendendo isso daqui. E ele fez o quê? Obedeceu, ele foi. O que é que fez ele fazer isso? A lógica? Era natural fazer isso? A fé, queridos. É a fé que vai te fazer você dar passos que nunca ninguém deu. E não adianta outra pessoa querer falar alguma coisa que todo mundo vai achar que é o quê? É loucura. Quem não está vivendo a dimensão da fé que você está vivendo, geralmente vai te chamar de louco. Está muito próximo as duas coisas. Porque como é que eu vou entender o que Abraão está vivendo, se a ordem é para Abraão? E a gente comete dois erros, a gente julga a fé do outro, e a gente muitas vezes, além de julgar a fé do outro, a gente condena o outro. Tenta atrapalhar ainda. Para com isso, rapaz. Então você está estabelecido nessa cidade, tem tudo, nessa idade, ficar ouvindo essas vozes, isso aí é coisa do teu coração, não tem nada a ver com você. Não vai te acompanhar, queridos. Porque é com você. Deus nos convida a ter uma vida pessoal com Ele. Nós vivemos em comunidade, temos experiências juntas, mas Deus tem coisas particulares comigo e com você. E aí há um outro erro, muitas vezes, que acontece. A minha particularidade eu quero transformar em coletividade, e isso não tem, muitas vezes, o caminho certo. Com Abraão ele falou, já sei, já que eu vou, vamos junto, Ló. Não dá certo esse negócio, queridos. Não dá certo esse negócio. O que Deus tem para Abraão não tinha com Ló. E não tinha com Ló porque Ló não queria. Nós estamos na leitura bíblica agora, e a Bíblia, nós fazemos aí, temos um cronograma da Bíblia, e existem vários aí que você pode fazer de leitura bíblica anual. Você lê aí 3 a 4 capítulos por dia e você lê a Bíblia toda em um ano. E obviamente, nesse primeiro momento, a gente está passando. Acabamos ontem, inclusive, o livro de Gênesis. É tremendo. Você olha aquelas histórias ali, é tremendo. E a gente passando, e eu passando de volta pela vida de Ló, falei, rapaz, esse cara não queria nada com Deus. Esse cara não queria ser dirigido por Deus em momento algum. Deus nem falou para ele junto, ele foi junto. Não era para ele estar naquela caravana, foi abençoado igual a Abraão. Foi tão abençoado que a confusão começou a acontecer. Quando a confusão começou a acontecer, Abraão falou, é melhor a gente não ficar junto. Vai para um lado e eu vou para o outro. O bem-aventurado talvez pensou assim, bom, eu sou um cara tão abençoado quanto ele, vou para qualquer lugar e o negócio vai dar certo. Ele não percebeu que a bênção estava sobre Abraão e que ele estava sendo abençoado por causa de Abraão. E quem é abençoado, irmão, não fica escolhendo não. Abraão falou, pode escolher. Para o lado que você for, eu vou para o outro. E ele falou, aí, queridos, entra o quê? Entra o tal do espertão, né? Esperto, ele falou, eu vou para cá, vou para as colinas, vou para o lugar mais bonito aqui que tem. Isso é exatamente quem não tem promessa. Quem não tem promessa pensa desse jeito, querido. Agora, quem sabe, quem vive pela fé e sabe que é Deus que sustenta, pode colocar no meio do deserto. Deus prepara uma mesa no meio do deserto, aleluia. E Ló, queridos, escolheu o melhor e se deu mal, perdeu tudo que tinha.
Perdeu tudo o que tinha. Quando ele perdeu tudo que tinha, ainda Deus deu uma válvula de escape para ele. Fez o quê? Foi lá e falou: sai da cidade que eu vou destruir a cidade. E o anjo levando ele, dizendo: para que lado você vai? O anjo deu um endereço. Ele falou: não, eu não quero ir para lá, eu quero ir para o outro. Ele foi para outra, nem o anjo ele obedeceu, queridos. O anjo diz: vai para cá. Ele disse: não, eu vou para lá. E ele foi para lá, o anjo concordou. Deus não fica discutindo, queridos. Se quer ir para lá, vai, faz. Deus permite que você faça. Para quê? Daí Ló voltou para outra direção. E acabou o quê? Com 2 filhas numa caverna. A bênção estava onde então? Em Abraão. O que ele devia ter feito lá atrás? Prestar atenção que Abraão era bênção. Até quando os egípcios viram que havia bênção sobre Abraão, fizeram acordo com Abraão. E aquele que estava do lado de Abraão não percebia que ali estava o acordo de Deus e que precisava ficar naquele lugar. Ele pensou: não, eu também sou abençoado, é para dividir, vamos dividir. Era hora dele falar: não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou trazer paz aqui, eu vou falar com os meus criados, a gente não vai ter guerra não, eu quero ficar contigo, eu não te largo, eu não vou te deixar, e nem que eu morra, eu vou ficar contigo até o final. Mas a soberba entra no coração, a fé desaparece, e no final das contas, ele acabou com uma história triste. Queridos, Abraão também, as tantas passagens dele são extraordinárias, mas eu quero fechar com vocês aqui, porque a gente nem começou a conversa, e ainda tem muita coisa aqui. Eu quero fechar com vocês o versículo 13. O versículo 13 diz, aí ele vem só até Abraão, fala um pouquinho aqui sobre Isaac e Jacó, rapidamente, que eles andaram na terra da promessa, como peregrinos, mas a promessa era deles, aquela terra, habitaram em tendas, eram como nômades andando por ali. A Sara, que recebeu também a promessa, mesmo que ela duvidou no primeiro momento, e etc. Mas no versículo 13 ele diz, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eita, o que é fé? Então fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Que coisa maravilhosa. E fé também faz você ir até o final e morrer nisso, sem se preocupar se recebeu ou não recebeu. Fé também, queridos, ela vai em frente, mesmo sem você ter recebido a promessa. Fé vê de longe as coisas. E vendo de longe, crê. E vendo de longe, abraça. E confessa que é estrangeiro e peregrino na terra. E aí, se você prestar atenção, queridos, tanto no texto que nós começamos a ler no capítulo 10, como aqui, ele sempre vai caminhar para coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. As promessas são maravilhosas, né? E por que eles não receberam? Porque haviam coisas maiores. Em algum momento aqui vocês viram que ele passa pelo vitupério, pelo sacrifício de Cristo. Ele interligando os heróis da fé com o sacrifício de Cristo, mostrando que o que eles passaram é grande, mas vinha coisa maior pela frente, que era o quê? Cristo. Só que o tempo todo, a partir do versículo 14, você vê isso, ele diz, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam o quê? Uma pátria. E no versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isso é a celestial. Você vai perceber que a fé, ela está em outro plano. Às vezes nós temos uma versão da fé, nós temos uma quantia de fé, que parece que ela foi nos dada para a gente conquistar as coisas terrenas. Queridos, essa é uma versão menor da fé. A versão completa da fé, primeiro, ela é incondicional. Indiferente do que você passe, você permanece com fé. Indiferente do resultado, você permanece crendo. A fé, ela não está limitada ao campo natural. Ela está em outro plano, sempre no plano sobrenatural, nas coisas que vêm de Deus. E a fé, ela não se limita à nossa vida. Ela está preocupada com a eternidade, com a pátria que é celestial, aleluia. Se a nossa fé é menos do que isso, a gente não entendeu nada.
Não se trata apenas de ser curado, não se trata apenas de uma porta de emprego, não se trata apenas de resolver problemas financeiros, não se trata apenas de resolver problemas familiares. Se a nossa visão não estiver na eternidade, nós não entendemos a proposta da fé. A proposta da fé nos dá a garantia, queridos, de que Jesus está voltando e que já já Ele vai chegar, e quando Ele chegar, nós moraremos e viveremos com Ele para sempre. Aleluia! Oh, aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Oh, Espírito de Deus. Nós não temos tempo, querido, mas poderíamos caminhar ainda em outras. No versículo 26 ele fala, por causa do vitupério, porque tinham em vista a recompensa. Então sempre levando lá para frente algo muito maior. No versículo 27 que lemos, vendo o invisível. E eu finalizo com vocês também. Eu já tinha dito que ia finalizar naquele versículo. Se coloque de pé, então, para fazer de conta que eu estou finalizando. Como diz o Luciano Subirá, né? E o Cezinha cita, faz de conta que eu estou finalizando aí. Ó, primeiro, Hebreus capítulo 10. Vocês perceberam que quando ele muda de assunto, quando ele muda o assunto, ele diz no versículo 37, pois... Ou seja, porque aquele que vem virá e não demorará. Então é aqui, antes de começar a falar de fé, ele está dizendo, esse é o motivo. Então todo o restante está condicionado a isso. Ele abriu o assunto da fé a partir de aquele que vem virá. A gente parece que abre o assunto da fé em cima da conquista daquilo que não conquistou ainda. Não é do que se trata o texto, é maior do que isso. É também isso, mas isso é menor. Eu tenho que colocar as coisas no devido lugar. Senão eu estou buscando coisas secundárias no lugar das primárias. E aí, eu quero que você guarde o que é fé. Versículo 33 a seguir, diz assim. Aí ele falou, eu poderia falar de tantos outros personagens. E ele diz, e o que falar desses homens? Ele diz, os quais pela fé. Agora ele diz, olha o que a fé faz. Veja se a tua fé está dentro desse aferidor do Senhor. Aferidor é aquilo que afere, né? Se aquilo está na medida certa. Aquilo que mede se está na medida certa. Então veja aí se a tua fé, a nossa fé está na medida certa. Os quais pela fé, fé vence reinos, fé pratica justiça, fé alcança a promessa. Não para pela metade, alcança. Vai até alcançar a promessa. Fecha a boca de leões. Apaga a força do fogo. Vocês sabem dos personagens que eles estão falando aqui, né? Escapa do fio da espada. E da fraqueza, tira a força. Eita glória! Da fraqueza, diga o fraco. Diga o fraco. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha correram, não, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres pela ressurreição receberam seus mortos. Olha o que a fé faz também, foram torturados, não aceitaram o livramento, queridos. Você faz ideia que é isso? Vou te dar o livramento aí, você não vai passar por isso. Não quero passar por isso. Deus, eu só chamo gente assim de louco. A Bíblia diz que isso é fé. Ele estava vivendo a dimensão de fé dele e foi galardoado por isso. Para alcançarem uma o quê? Melhor ressurreição. Sabe por que eles não aceitavam o livramento? Porque eles já acreditavam numa ressurreição melhor. Melhor do que o livramento é a ressurreição, aleluia! Outros
experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e pelas cavernas. Sabe o que faz tudo isso? A fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé, queridos. Essa é a estrutura da fé. Essa é a robustez da fé. Essa é a tua fé. Essa é a fé que você vive. Você está preocupado com o problema que está enfrentando? Tua fé passa por tudo isso, dando glória a Deus. A fé que você tem te capacita a passar por essas coisas, de forma a colocar aqui o que está entre parênteses, dos quais o mundo não era digno. Você consegue imaginar isso? É esta fé que vai fazer com que 2023 seja um ano que já é de celebração, porque Deus já está construindo, Deus já aprovou, Deus já está operando, o milagre já está determinado e Deus está em ação, aleluia. Não se trata do que você receberá, se trata de já glorificar, porque é certo que você receberá. Não se trata de bênção, se trata de herança. Então, queridos, vamos juntos orar aqui nessa tarde, finalizando esta campanha. Venha para frente e vamos orar juntos aqui, queridos. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Se eu não me engano, é John Bevere que diz que Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Não são as nossas necessidades que movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a nossa fé. A tua fé te salvou. É Ele que diz: eu vi a tua fé. É Ele que diz: por causa da tua fé. É isso que Deus espera de nós. Se tiver fé do tamanho, se tiver fé como, é só isso que nós precisamos. E é isso que vai ser desafiado todo esse ano e o resto da sua vida, é a sua fé. Escute uma coisa aqui, até vou pedir para o Aldo segurar um pouquinho o som, preste atenção no que eu vou te falar. Satanás não está preocupado com a sua conta bancária, e nem com quanto você tem lá. Está nem preocupado se ele vai tirar esse dinheiro aí. Não está preocupado com a tua casa, materialmente falando. Ele não está preocupado com o seu marido, com a sua esposa, e nem com o seu filho. Ele não está preocupado com o teu coração, com a tua perna, com a tua saúde física. Ele mexe em tudo isso para atingir a sua fé. Essas coisas para ele não fazem sentido nenhum. Quando ele vai atrás de Jó, ele não quer nada daquilo que Jó tem. Ele destrói tudo que Jó tem, que não faz o menor sentido para ele. Mas ele tinha um alvo: destruir a fé de Jó. Quando ele ataca, preste atenção. Quando você está lá dizendo: Senhor, olha a minha vida financeira, o que aconteceu com a minha vida financeira? Deus está olhando e falando para você: e a tua fé? Olha aí, o que está acontecendo com a tua fé? É a tua fé que está sendo roubada, você está perdendo é fé. Esse medo é falta de fé. Eu queria ler aqui sobre alguns artigos aonde a ciência fala sobre a fé e a cura, a fé e a saúde. Fala-se, inclusive, já existem estudos falando da fé e o resultado contra a depressão, contra a ansiedade. Como as pessoas empiricamente, já foi feito, são estudos empíricos, aonde pessoas que têm uma fé, principalmente a protestante, têm resultados melhores de vida. Por isso ele tenta tanto atacar a fé. Por isso
ele tenta atacar as coisas para colocar você com dúvida, com medo. Então, queridos, a melhor resposta que você pode dar para o céu hoje aqui neste lugar é acionar uma fé que você nunca teve, é crescer em fé como você nunca cresceu, tirar esse ano como o ano que eu crescerei em fé, como nunca cresci na minha vida. Este é o ano de alimentar a fé, este é o ano de crescer em fé, este é o ano de estruturar a fé, este é o ano de permitir que a fé seja a base sólida da nossa vida, e tudo ser respondido pela fé, aleluia. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tiago, fé sem obra é? A fé faz você ser produtivo. Então eu quero que hoje, nessa tarde, a gente olhe o ponteiro do nosso combustível espiritual, que é a fé, e você fale para Deus como que está a sua fé. Se quem sabe está aquela luzinha do combustível está acesa no vermelho, piscando e dizendo: corre, corre para o posto agora, corre agora, porque eu não sei se você chega na esquina. Está aqui aquele que vai abastecer a sua fé, e você sairá daqui nessa tarde com uma fé que você talvez nunca sentiu, com certezas que você já não sentia mais, com convicções que trarão sustentação para a tua história. Pede para Ele agora, pela palavra de Deus, assim como esses homens que lemos aqui enfrentaram o que enfrentaram, viveram o que viveram, e nos deixaram isso como experiência, queridos, e não deixaram à toa, deixaram para que essa tão grande nuvem de testemunho esteja construindo em nós esta fé, que ela esteja construindo agora em cada coração. Os obreiros, por gentileza, pega o óleo aqui para nós aqui, vamos orar, vamos abençoar aqui, vamos abençoar as mentes, abençoar os corações, para que a gente entenda a proposta da fé. Eu quero deixar também para você um desafio. Leia o capítulo 10, 11 e 12 de Hebreus, mais de uma vez, e de preferência algumas vezes durante o ano, mas meditando, estudando e deixando o Espírito Santo ministrar no teu coração. Quem vai fazer isso? Levanta a mão aí. Quero ver. Levanta bem alto, que eu quero ver quem vai assumir compromisso aqui. É compromisso, hein? Hebreus capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Coloca isso no seu diário. Uma vez por mês? Não sei, mas que sejam mais vezes, tantas vezes por semana, leia. Mas leia assim, parando e deixando o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deus tem ministrado coisas extraordinárias na minha vida, e certamente ministrará a sua vida. Vamos orar, queridos? Então fale com o Espírito Santo agora. Mostre como está a sua fé. Peça para Ele agora. Peça mais fé. Se quem sabe é hora de pedir: perdoa-me, Senhor, a minha falta de fé. Pede para Ele. Pede para Ele. Como a gente tem que pedir perdão. Como a gente tem que falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou incrédulo às vezes, porque muitas vezes eu deixo de crer, porque muitas vezes eu duvido. Quantas vezes? Os obreiros já podem passar, vão abençoando. Coloca a mão na mente, que o Senhor esteja abençoando a nossa mente, que a nossa mente responda mais segundo a palavra de Deus, alimentados pela palavra e respondendo pela palavra. Pela fé posso clamar. Sim, Deus. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé, pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Sim, Deus, pela fé. Toque pela fé. Comece a visualizar pela fé. Pela fé. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não há muralhas. Não há. Não há.
cairão pela fé, em nome de Jesus. Já estão caindo pela fé. Ouça o barulho dessas muralhas caindo. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de cremos pé assim, cremos assim. Eu nasci para crer, Senhor, eu nasci para crer. Eu nasci para crer, Senhor, eu nasci para crer. Em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Aleluia. Tem um pedido de oração aqui pela Maria Imaculada. Ela agradece ao Senhor por estar conseguindo fazer os exames. Ela pede oração pela sua vida espiritual, saúde financeira e por sua família. Vamos orar por você, Maria Imaculada, sempre está conosco. Que bom que você está aí. Deus te abençoe e receba fé aonde você está agora. Repitam comigo, queridos. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, esta é a nossa posição aqui nesta tarde. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam para a salvação da alma, Pai. Por isso, Senhor, este será um ano de crescimento, Senhor, de fé. E que este seja um ano, Senhor, onde a gente aprenda a valorizar e entender a dimensão da fé. Traz a nós este entendimento, traz a nós esta revelação, traz a nós esse discernimento, Pai, para que a gente não fique preso às coisas dessa terra, mas a gente perceba para onde a fé quer nos levar, Senhor. Que a gente não seja medíocre, Senhor, ficando simplesmente, Senhor, no nível das coisas terrenas, mas que a gente possa enxergar com os Teus olhos, porque os planos são maiores, os planos são melhores, Pai. E tudo aquilo que tem sido atacado na nossa vida, que a gente perceba que de fato o alvo de Satanás não são as coisas, mas é a nossa fé, e por isso venceremos em fé, e por isso responderemos pela fé, e por isso venceremos pela fé, e por isso resistiremos na fé, e por isso te glorificaremos na fé. E assim como lemos nesses textos bíblicos, Pai, que estes homens alcançaram testemunhos, nós alcançaremos testemunhos, Pai, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. É isso que eu ministro sobre as nossas vidas para 2023, um ano de pisar coisas incríveis, de viver coisas sobrenaturais, de responder com fé às situações mais, Senhor, complexas, difíceis, mas as situações, Senhor, mais desafiadoras serão respondidas com fé, vencidas por fé, para a glória do Teu nome, Pai. E que a gente saia daqui, Senhor, com o combustível da fé, Senhor, cheio nessa tarde, e cada vez enchendo mais com a Tua palavra, sendo cada dia mais cheio da Tua palavra, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós não somos dos que recuamos, nós nascemos para crer, para a glória do Teu nome, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão. Semana que vem tem novidade para vocês. Venha e traga alguém. Quinta-feira que vem à tarde tem novidade para vocês. Só vou contar na quinta-feira.